O Gonçalo é o maior sanitarista do Brasil, disparado, um dos melhores do mundo. Doutor Gonçalo, bom dia. Bom dia, Datena, e nossos ouvintes aí da Rádio Bandeirantes. É um imenso prazer estar com vocês. E, bom, muito obrigado por seu amigo também, né? Porque eu não sou tão grande assim. É por isso que é amigo, né, doutor? Tem cara que fala bem da gente, ainda bem, né? Tem tanta gente que fala mal, não custa nada alguém falar bem, né? Mas, doutor, a gente já teve em outras épocas conversando aqui. Ontem, por intuição, eu estava olhando aqui, o cara disse assim, o Josino, que é um menino novo aqui, grande repórter. As UPAs estão todas lotadas de gente com problema respiratório. Eu, na hora, não saquei. Porque a única vantagem que tem de você ficar velho é que você fica um pouco mais esperto, que o cara chama de sabedoria. É nada. É acumulação de informação. Mas eu estava meio com sono, não saquei. Depois eu comecei a pensar, e entra o repórter, o Philip Killing, excelente repórter, lá de Londres, e fala assim, Datenão, aqui tem 88 mil casos oficiais, ainda são casos represados da semana passada, e é possível que sejam 200 mil casos num dia. Eu lembrei dos Estados Unidos, que eu estava falando com o Barão agora, o maior número de casos chegou a ser 256 mil no auge da pandemia, com testagem. E eu fiquei assustado, eu falei, como, 200 mil? Ele falou, sim, é possível que sejam 200 mil. E tem uma senhora aqui, que é consultora do governo inglês, que diz que até o fim do ano a gente pode ter 1 milhão de casos num país do quê? 60 milhões de habitantes. Aí eu comecei a pensar, eu falei, esses caras estão falando em gripe aqui? Ah, porque a gripe chegou, olha, tem uma onda de gripe. Eu falei, como é que esses caras podem falar que é onda de gripe? Porque eu fui falar com esse amigo meu e saquei que os hospitais também estão com o mesmo problema. Sírio, eu não sei o Einstein, mas deve estar. Os hospitais estão superlotados. Tem um hospital que cancelou festa, que eu sei, né, que iam fazer festa aí no estacionamento da Band, que é do hospital também. O São Luís, que cancelou festa, que seria feita ali. Aí eu comecei a pensar, né? Eu de vez em quando eu faço isso nas horas vagas, eu penso de vez em quando. Normalmente eu aciono a língua e desligo o cérebro. Aí eu parando assim, falei, pô, será que o que aconteceu lá, mais uma vez, não está acontecendo aqui? Que a gente tem sempre uma página aberta e não é por nada, não é que o bicho chega primeiro lá. O bicho chegou primeiro aqui antes da variante se chamar Ômicron. 2 dias antes do cara botar o nome de variante Ômicron, veio um casal da África, testou positivo aqui, foi o primeiro caso, depois sabia-se que era Ômicron. Só que lá os caras testam muito mais do que aqui. Aqui nem teste tem quase, ninguém faz teste aqui. Moral da história, se chegou aqui do mesmo jeito que chegou lá e chegou, possivelmente chegou, por que é que nós não podemos estar vivendo já uma onda provocada por essa variante que é muito contagiosa? Existe essa possibilidade de não ser gripe coisa nenhuma, ou ter parte gripe, mas parte já dessa variante que está crescendo de uma forma geométrica enorme nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, na Holanda, na Áustria, na Alemanha. Na China a gente não sabe, porque é tudo secreto lá, mas também parece que há mais casos. Enfim, qual a possibilidade desse negócio de não ser metade gripe ou metade Covid, ou ser mais Covid e menos gripe? O que o senhor acha disso, doutor? Bom, primeiro eu quero compartilhar com você que mais sabe o diabo por ser velho do que por ser sábio. Então nós velhos temos essa vantagem, tá certo? Mas você está certo. Os casos de H3N2 que estão sendo identificados, principalmente na rede de hospitais privados, são casos que foram testados. Então, não é uma suposição que é uma gripe. São casos de gripe e se identificou o vírus. Esses exames estão sendo feitos principalmente em laboratórios privados muito sofisticados, o Fleury, o DASA, né? Então, é sério, eles estão diagnosticando e está havendo realmente um surto de gripe. E é um vírus que a vacina, que nós tomamos muito pouca vacina de gripe esse ano, mas a vacina da gripe tem
o componente H3N2, mas esse H3N2 da vacina não é o tipo de cepa que está circulando aqui no Brasil, que é uma cepa que veio lá do extremo da Ásia. E por outro lado, a Omicron está aqui, chegou aqui, a Omicron está em mais de 70 países. Ela fez a substituição da variante Delta na África do Sul, que é um país também de seus 50 milhões de habitantes. Ela tomou o espaço da Delta em 3 semanas. 3 semanas. Uma coisa impressionante a capacidade de disseminação que a Omicron tem. Aqui no Brasil, é provável que nós estejamos tendo uma dupla H3N2 e Omicron. Eu acho que é a hipótese mais provável é justamente essa. Como nós estamos testando muito pouco, nós vamos depender muito das pessoas que caírem na rede privada, porque a rede privada tem dinheiro para testar e testará sempre. Então, esses grandes hospitais que você mencionou, Redditor, Einstein, Sírio, eles estão testando. Então, se quiser saber o que está acontecendo, pode perguntar no Fleury, pode perguntar no DASA, porque eles têm uma amostra relativamente boa, né? Farmácia também está testando muito, porque você chega lá e paga pelo exame, é um exame razoável. Está testando não gripe, está testando a variante Ômicron, né? Se bem que parece que também essa variante Ômicron andou dando uma rasteira em testes de RT-PCR. Não sabemos. Isso é uma suspeita de que, com as variantes todas, que é o número de mutações que a variante Ômicron tem, o RT-PCR não o identifica. Houve uma suspeita disso há uns 3, 4 dias atrás. O fato é que nós estamos cheios de perguntas com poucas respostas. Nós não sabemos o que tem depois da porta. E por isso esse receio. Sabemos uma única coisa: o bicho é rápido. Agora, ele mata, não mata, aleja, não aleja, faz isso, faz aquilo, que tipo de doença ele dá, nós não sabemos. A vacina é boa, não é boa, nós não sabemos. Então, nós temos que ficar nessa posição que você colocou. Calma e caldo de galinha. Não é hora de se expor, é hora de continuar usando máscara e é hora de continuar vacinando, por enquanto. Porque se espalha essa notícia de que, olha, a gente percebeu também aqui que não está morrendo muita gente lá na África, onde surgiu essa cepa, né? Isso é uma ideia enganosa pra caramba, porque você não sabe o que esse bicho faz. O bicho está acabando de sair da floresta, a gente precisa saber a bala que vai usar para ele. Então você não sabe se ele é mais letal. Dizem que ele é menos letal. Ah, mas o bicho é menos letal. Calma aí. Primeiro que tem uma complicação muito grande você divulgar isso, que o cara vai assim, isso aí é uma gripezinha, é uma covidzinha mais leve. Não é por um aspecto. Se não for pelo aspecto científico, que ele pode ser grave ou pode se tornar grave de uma hora para outra, esse bicho muda a cada segundo, ele pode se tornar... Eu perguntei há mais de 1 ano pro Júlio Croda, eu falei assim, doutor, mas se os caras não vacinarem, por exemplo, na África, eu usei até a África, né, do continente africano, e de repente apareceu uma variante Hulk lá, tipo monstro. Ele falou assim, nós estamos ferrados. E só 1 ano atrás eu perguntei, 1 ano atrás, e continuei insistindo aqui que a gente falou que acabou a pandemia no Brasil. Eu falei, não acabou. Esperem os médicos falar, não ouçam político. Quando o político fala, você desliga o rádio, a televisão, porque o político vai mentir para você porque ele está interessado em eleição. Esses caras fizeram a eleição, colocaram 100 milhões de brasileiros na rua e contaminaram todo mundo. O Bolsonaro é negacionista e tal, ele é mesmo, é o maior de todos, mas só que os caras foram também, com esse cinismo dessas eleições. Então, vamos lá devagar, se não pela parte científica, é pela parte lógica. Esse troço pode colapsar o sistema hospitalar. Aí você vai morrer desse troço, porque não vai ter ninguém para te atender, e você vai morrer de ataque de coração, vai morrer de diabetes. O mínimo que você pode fazer é tomar os cuidados e não achar que isso é uma gripezinha. Não custa nada você tomar cuidado, pô. Ninguém está falando em trancar ninguém, porque ninguém vai ser trancado num país morto de fome que nem o nosso,
Ninguém fica dentro de casa trancado, porque a maioria sai para comer. Mas tem aí higiene das mãos, distanciamento se puder e máscara não tira da cara. Acabou, porque senão nós vamos acabar nos ferrando. Não é isso, doutor? Esse é o grande medo. Todos nós temos que ter respeito por um vírus que se espalha tão rapidamente quanto esse. Se ele se espalha muito rapidamente, por menor que seja o prejuízo que ele cause, será um prejuízo imenso. Porque eu atingirei muito mais pessoas. Então, não estou falando do bicho que estava aqui, eu estou falando do bicho que está aqui agora. E esse bicho, como ele se espalha muito, se ele pegar 2 pessoas em 1000, mas ele atinge milhares de pessoas, nós vamos ter um colapso da rede hospitalar. Nesse momento, nós temos que tomar cuidado. É tempo de se precaver, usar máscara, higiene e, de preferência, não manter muitos encontros enquanto nós não temos mais informação sobre o comportamento desse vírus e o comportamento da vacina em relação ao vírus. As notícias sobre a vacina não são totalmente ruins, né? A Pfizer, que foi a primeira que terminou os estudos, diz que com 3 doses as pessoas estão defendidas. Vamos ver o que os outros produtores de vacina falam também em relação à Ômicron. Ainda não temos essas notícias. Então, não é hora de relaxar. Concordo plenamente com você, Datena. Isso vale para festas em casa, aniversário, festa de Natal, de fim de ano? Como é que deve ser feito Também isso, vale, doutor? também vale. Né? Primeiro, sempre reunião entre vacinados. Essa é uma coisa fundamental. Eu tenho notícia de festas, de firma, etc., em que nós já estamos colhendo o resultado. Um monte de gente infectada. Porque é um espaço em que você fica sem máscara e é local fechado. A maior parte das vezes, quando você faz uma festa da firma, é um local fechado. E como você não tem certeza que todo mundo está vacinado, a chance de pipocar uma doença dessas é muito grande. Então, se você não tiver mesmo jeito de evitar, só vacinados e com muito cuidado com as crianças, porque as crianças ainda não estão vacinadas e, graças a Deus, estão indo na escola, né? Mas só que elas vão e trazem material biológico, levam material biológico, estão na escola, mas estão fazendo esse papel. Por isso que é importante a aprovação da vacina para crianças acontecida ontem e atacada de uma maneira inescrupulosa pelo nosso presidente, uma ameaça aos funcionários da Anvisa que fizeram a aprovação, o favor de aprovar a vacina para todos os brasileiros. De qualquer forma, isso tem que ser levado em conta quando eu vou fazer a festa. Tem criança que não foi vacinada, né? Se for possível que a criança não vá na festa, tanto melhor. Mas se ela tiver que ir, ok. É um risco. A gente tem que entender que existe um risco. Não existe sem risco. E eu acho também que a panela de pressão que nós estamos metidos, a panela de pressão psíquica que nós estamos metidos, merece um pouco de descompressão. Tem muita gente ansiosa, deprimida, mas máscara, sempre, ambientes o mais circulantes de ar possível e entre vacinados. Olha, o contra-almirante Barra Torres chegou no começo, desde o princípio, também outra coisa que ficar velho é bom, você aprende a conhecer gente, você sabe o cara que é sacana, o cara que não é. Eu, quando conversei com o Barra Torres na primeira vez, eu percebi que era um sujeito não só muito qualificado, como, aliás, a maioria dos oficiais militares, né? Claro, um dia me perguntaram, 3 meses antes das eleições. Não, eu tive uma reunião com 3 ou 4 oficiais militares de alto escalão, que eu estou pensando bem no que eu vou falar aqui, que me fizeram uma pergunta sobre o presidente da República. Não é? O que você acha do presidente da República? Eu falei, olha, ele é um cara boa gente e tal, mas eu vou tentar amenizar o que eu falei aqui, mas ele não tem o preparo que vocês têm. A maioria dos militares de alto escalão tem um preparo principalmente porque o Brasil é muito utilizado, o soldado brasileiro é o que mais se adapta a microclimas e regiões do planeta inteiro. É o soldado que é mais utilizado em missões de paz da ONU, entendeu? E esses militares
de alta patente, são super qualificados, são militares de extrema inteligência e muita cultura. Eu disse, olha, o presidente Bolsonaro é diferente de vocês. E o presidente Bolsonaro, se ele agir de forma diferente de vocês, todo mundo vai achar que os militares são iguais ao presidente da República. Ele não é. Ele é do baixo clero do militarismo, ele não é uma pessoa como a maioria dos militares, é até boa gente e tal, mas ele não tem a cultura que os caras têm. Eu até cheguei a dizer isso para os caras, que me perguntaram, eu respondi. Eles não gostaram muito do que eu respondi, não, mas eles ouviram. E espero que tenham entendido, acho que agora com as ações, acho que entenderam. Mas esse ataque que o senhor disse do presidente Bolsonaro é uma coisa lógica, de um cara que não tem conhecimento do negócio e quer falar sobre o negócio e meter o pau no Barra Torres. E cometeu-se uma injustiça com o Barra Torres, no começo, dizendo que a Anvisa estava politizando o órgão. Pelo contrário, contra o almirante Barra Torres, ele manteve ali uma barreira científica enorme perante as bobagens ditas não só pelo presidente, mas também por grande parte do entorno dele, ministro da Saúde e coisas que tais, da época e de agora também. Porque já estão querendo não aplicar, parece que o ministro sempre foi contra aí, porque se vai contra o que o Bolsonaro fala, ele mete uma bica no cara. Só eu não entendo porque que ele deixa o cara da Petrobras lá, que ele falou para baixar o preço da gasolina e o cara não abaixa e tira sarro na cara dele. Não sei porque que ele não tira o presidente da Petrobras lá, se ele tem tanto peito assim. Mas se alguém não fala o que ele não fala, ele manda andar. Agora, é um risco, porque a maioria dos países já aprovou ou está aprovando a vacinação para crianças de 5 anos de idade. Isso aí é uma coisa clara, já está definido. Agora, mesmo na Europa, existe negacionismo. Tem pai que não quer vacinar a criança. E o político, você sabe como é que ele age, né? O Macron, esse, que também eu acho que é um sujeito aborrecido pra caramba, não gosta do Brasil. Eu não posso dizer a mesma coisa, porque a gente não tem xenofobia, eu não sou xenófobo, mas eu acho que ele é um sujeito, no mínimo, aborrecido, para não dizer meio que imbecil. Essa é a minha opinião daquele cara também. Ele falou, não, já tivemos melhores relações com o Brasil. Eu respeito demais a França teve a Revolução Francesa, que marcou o sistema de liberdade, igualdade e fraternidade. Teve vários movimentos sociais. Eu respeito demais os franceses, respeito a França, mas eu tenho, do mesmo jeito que eu posso achar o meu presidente incompetente, eu acho o presidente deles um incompetente de marca maior. Aí ele vai e diz o seguinte, olha, político, eleição, a vacinação ela não vai ser obrigatória. A vacina quem quer, criança de 5 anos de idade. Se já tem um negacionismo desgraçado na Europa, na França também, tem pai que não quer vacinar a criança. Agora, não é uma questão de escolha isso, é uma questão sanitária, é uma questão científica. Se você não vacinar a criança, eu não sei o que vai acontecer, as crianças vão continuar contaminando as pessoas, mas já há indícios de que as crianças que contaminam-se com essa nova variante podem evoluir para doenças mais graves. Então, é bom a gente começar a vacinar logo, mesmo que seja com essa opção do pai não querer, é melhor do que não vacinar, porque vai ser ruim, não, doutor? Veja bem, do início dessa crise até agora, nós temos 617 mil mortos, 2.400 crianças morreram dentre essas 616 mil mortes. É pouco, 2.400 crianças é pouco, mas elas não deveriam ter morrido, e morreram. Morreram por quê? Porque tiveram a doença. Se fossem vacinadas, evitaria a doença. Qual é a chance de uma criança vacinada ter pericardite ou miocardite, a inflamação do músculo cardíaco? A chance é de 1 por milhão, uma coisa muito improvável. Além do que, a inflamação do músculo cardíaco, ela tem sintomas, são sintomas de dor no peito com irradiação para o lado esquerdo. Ou seja, eu fico sabendo que a pessoa está tendo algum problema no coração. Tem tratamento com anti-inflamatórios e o tratamento é resolutivo. A criança sara. A maioria das crianças, dos jovens, na verdade, que tiveram esse problema no mundo, foram jovens meninos na faixa dos 12 aos 18 anos.
Nessa faixa abaixo dos 12 anos, praticamente não tem registro de casos. Então, a vacina é muito segura e protege as crianças e os jovens, que morrem menos, mas também morrem. Então, o pai que não vacinar toma a decisão de colocar o filho em situação de risco. É uma decisão dele, né? Eu acho que a vacina não deve ser obrigatória. Eu acho que a vacina tem que ser informada. E o que deve ser obrigatório é, se você quer ir na escola, tem que estar vacinado. Não é obrigado a vacinar, mas para ir na escola tem que estar vacinado. Quer ir no campo de futebol, tem que estar vacinado. Quer ir viajar, tem que estar vacinado. Eu me vacino e não quero me relacionar com quem não se vacina. Eu não preciso correr o risco de uma pessoa que é negacionista. Então, não acho que deva ser obrigatório, mas o direito de ir e vir se submete primeiro ao direito à proteção da sua saúde e da sua vida. Então, neste sentido é que eu acho que essa campanha deve ser E a do conduzida próximo. aqui e no exterior. E a do próximo, aqui e no exterior, né? O movimento negacionista na Europa tem características diferentes do movimento negacionista americano, que é muito mais burro, muito mais oco. O da Europa tem um pouquinho mais de consequência, embora também não tenha explicação. Mas, de qualquer forma, eles precisam combater isso lá dentro e garantir que a maior parte possível das pessoas vacinem. Porque, como já foi dito aqui, você citou o Júlio Croda, que é um excepcional profissional da área de moléstias infecciosas, enquanto o mundo não se livrar desta praga, nenhum país se livrará dessa praga. Ponto. Não tem outra saída. Nós temos que conseguir acabar com essa doença no mundo. Não vai acabar em um país. Ou acaba em todos, ou não acaba. Vai continuar havendo replicação viral e formação de mutantes. Não tem outra saída. Bom, primeiro, não deixe de tomar vacina. Não deixe de tomar vacina. Se você não tomou vacina contra a gripe e tiver vacina para você tomar, vai lá e toma a vacina contra a gripe. Ah, mas isso aí pode não dar resultado contra a variante que está aí da gripe. Toma a vacina contra a gripe. Não há problema nenhum de você tomar a vacina contra a gripe se você tomou ontem ou se você tomou hoje a vacina contra a Covid. Não tem problema, já está claro que não tem. Então, vai vacinar. Vacina no braço para gripe e para Covid, para evitar a gripe e para evitar a confusão com a Covid, que pode colapsar os hospitais. Isso é uma coisa que me parece lógica. Agora, o que não é lógico para mim é não entender de sanitarismo. É aí que entra o senhor. Aí eu pergunto, fazer mais o quê, doutor? Além de tomar a vacina, fazer mais o quê? E o senhor está certo. O cara, para tomar vacina, ele tem que se convencer que ele tem que tomar vacina. Ele não pode ser forçado a tomar vacina. Ele tem que se convencer a tomar vacina. Porque se ele não se convencer, ele não vai tomar, vai fingir que vai tomar. Como na França, tem passaporte falso pra caramba. Então, o cara tem que ser convencido que vacina é bom. Agora, a pergunta mais importante daqui, eu não vou tentar ser inteligente, que é uma pergunta curta e simples. Fazer o que daqui para frente? Usar máscara em ambientes fechados, muito cuidado. Ambientes com circulação de ar, mais tranquilo. Se tiver sintomas gripais, muito cuidado. Pode ser Ômicron, pode ser gripe. Vá ao serviço de saúde? Não precisa ir ao serviço de saúde de frente, correndo. Nós, num passado bem próximo, aqui com a variante Gama, nós falamos muito, a hora que você sentir sintomas, vá na unidade de saúde. Por quê? Porque nós tínhamos uma condição naquele momento em que as pessoas desenvolviam muito rapidamente uma insuficiência respiratória grave. Então, nós ficamos com medo de falar, fique em casa, para essas pessoas. Então, naquele momento, a ordem era essa, vá no hospital. Neste momento, a variante Ômicron, ela tem demonstrado um comprometimento menor do pulmão. Ela fica mais na árvore respiratória alta, em brônquios, não chega a nível de alvéolos. Até o momento, é o que sabemos hoje. Então, provavelmente, poucas pessoas vão ficar mais graves e não será tão rápido. Então, neste momento, o que fazer se você tiver sintomas de gripe?
normais: febre, dor de cabeça, dor no corpo, indisposição, diarreia, azia, vômito. Se você tiver essas coisas de uma gripe, primeiro, hidratação, muita água, fundamental em qualquer quadro respiratório superior. Segundo, controle os sintomas, febre, dor, etc. Toma o quê? Toma os sintomáticos que você usualmente toma para controlar sua febre, sua dor. Se piorar, vá no hospital. Você poderá estar tendo ou gripe ou Ômicron. O que o hospital vai fazer? Se piorar é o quê? Se piorar é o quê? Quando é que o cara percebe que piora? Falta de ar. Falta de ar é o grande problema que eu teria medo nesse momento. Se aumentar a falta de ar. Ou se você não consegue controlar uma febre elevada demais, porque aí pode ser que você esteja tendo uma pneumonia. E aí precisa tomar antibiótico. Então, vá ao hospital. Ao pronto-socorro, à UPA, etc. O que o hospital vai fazer se você tiver uma virose? Nada. Não tem o que fazer se for uma virose. Apesar de que, para a gripe, a gente tem aí o Tamiflu. O Tamiflu é o tipo de um remédio que você... a gripe tem uma duração de 5 a 7 dias. Você, quando chega no médico, já está no 3º, 4º dia. Então, você sai do hospital, compra o remédio no dia seguinte, 2 dias depois, o seu organismo resolveu o problema ou você está perdendo a batalha contra o vírus, o que é bem infrequente. Poucos casos serão assim. Então, o que tem de remédio? Além do Tamiflu, não tem remédio. E para a Ômicron, o que tem de remédio? Tem remédio aprovado, mas no Brasil eles não estão disponíveis ainda. E são muito caros, relativamente muito caros. E são para ser utilizados bem no início do quadro, os primeiros 2, 3 dias. Então, por enquanto, não tem remédio. O que você vai ganhar se você for ao hospital? Vai ganhar tratamento sintomático, não tem o que fazer. Se você não tiver que internar, você passou um tempo num pronto-socorro, passou numa fila, etc. e tal. Não é uma coisa boa. Então, de preferência, fique em casa, tome seus remédios, repouso e hidratação é a coisa mais importante. Se piorar, vá ao hospital. O que é piorar? Falta de ar, febre incontrolável, com os medicamentos que usualmente você tomaria para controlar a sua febre. De preferência, doutor, acho que febre viral, de preferência, a gente trata ou com dipirona, né? Ou com o outro produto agora que eu não me lembro o nome, que não trata com AS. Essa que é a questão. Não use AS. Neste momento, para virose, AS não é recomendável. Bom, agora já fiquei preocupado que eu tomo AS todo dia. Quem toma AS pode continuar tomando. Não, esse AS, aliás, deve. AS que você toma todo dia, que é um comprimidinho de 100 miligramas, deviam pôr na caixa d'água, sem problema. É bom mesmo tomar, porque eu tenho 6 estentes. Doutor, foi um papo excepcional, muito bacana, muito explicativo, as pessoas todas entenderam, é esse que é o nosso objetivo. O senhor tem um Natal maravilhoso, tem um ano novo fantástico, a gente agradece a vocês cientistas, médicos, enfermeiros, a classe médica em geral, mas principalmente aos cientistas que desenvolveram uma vacina em tão pouco tempo, que salvaram tanta gente, não é? Os profissionais médicos e enfermeiros que arriscaram as suas vidas e muitos morreram, cientistas, médicos, enfermeiros, pessoal hospitalar. A gente agradece a vocês mesmo e vamos esperar que um dia essa coisa acabe. Um grande ano para o senhor também, doutor. Foi um prazer conversar com o senhor. Bom, muito obrigado. Eu quero também aqui agradecer a vocês da imprensa, particularmente a você, Datena. Nós tivemos muito poucas luzes para nos dirigir no meio dessa escuridão. E dessas poucas luzes, com certeza, que foram acesas, foram por vocês da imprensa e particularmente por você.